Olá, eu sou o Pedro, criador de conteúdo, também conhecido como Mirage, há mais ou menos uns 6 anos, e hoje eu tive uma catarse que eu queria compartilhar com vocês. Já faz um tempo que eu trabalho com criação de conteúdo, já tem alguns anos aí de experiência, e eu andei pensando bastante recentemente do porquê que eu insisto tanto nisso. Entenda que esse não é um vídeo de dicas de como você tem que fazer a sua live, quais equipamentos você deve ter e como você deve começar. Isso já tem bastante na internet, mas eu acho que eu vou falar da parte que as pessoas não falam, que é o porquê que a gente faz live. Ou, na melhor das hipóteses, por que a gente insiste tanto em continuar fazendo live? Eu comecei a assistir lives em mais ou menos em 2011, na época que a Twitch nem existia ainda. Era uma plataforma chamada Justin TV. Isso talvez pouca gente saiba, mas enfim, fica aí a curiosidade. Desde lá eu acompanhava diversos criadores de conteúdo. Na verdade, no começo eu acompanhava um só, justamente porque eu conheci ele narrando jogos de StarCraft para campeonato. E eu era fissurado em StarCraft na época, ainda sou, um dos meus jogos favoritos. Mas eu comecei me utilizando aí da plataforma para acompanhar esse narrador em específico. E eventualmente eu fui conhecendo, me aprofundando na plataforma, acompanhando muito streamer gringo, né? Streamer de fora. Até então que eu comecei a estabelecer aí meu nicho lá para 2015, 2016. Quando eu me peguei pensando, eu falei assim, cara, eu assisto live todo dia, para tudo que eu faço. Eu estudava, eu tava deixando uma live de fundo ouvindo alguma coisa. Eu jogava e eu deixava uma live de fundo. Recebia amigos em casa. E eu, às vezes, deixava uma live de fundo. Mesmo que eu não interagisse, eu não assistisse, eu tava lá. Eu tava presente ali, ouvindo de fundinho alguma coisa. Tinha vezes que eu tinha que me concentrar pra alguma coisa e eu colocava uma live de fundo. Não sem som, eu deixava um pequeno som, ficava ouvindo ali, é literalmente uma distração pra mim que eu conseguia, por algum motivo, me concentrar melhor naquilo que eu faço. Às vezes eu ia fazer almoço e eu deixava uma live de fundo. E quando eu percebi, assistir lives, ou pelo menos acompanhar lives, fazia parte de 80% do meu dia, misturado com tudo que eu fazia. E hoje eu me pergunto, poxa, por que eu fazia isso, né? E aí então eu decidi começar a criar o meu próprio conteúdo. Em 2018, mais ou menos. 2018, eu comecei a fazer a live. Comecei a fazer a minha live. Eu já tinha feito uma live ou outra, direto pelo PlayStation na época, mas acredite, fazer de uma forma descontraída é bem diferente de você fazer de uma forma em que você começa a investir nisso. Naquela época eu não queria usar isso como um trabalho, apesar de estar crescendo, né? Onde os YouTubers já estavam aí consolidados no mercado e também a gente já tinha muitos criadores de conteúdo que estavam começando a ganhar a vida com isso. E eu me inseri ali no meio. Eu acompanhava um pessoal e eles me diziam muito que seria legal ver eu fazendo live e tudo mais. Tinha gente que dizia que eu tinha carisma pra isso. Eu não sei. Até hoje eu fico me perguntando se eu tenho mesmo. Eu tive essa epifania e comecei a fazer lives. Eu lembro que foi lá pra julho de 2018, 2017. Eu lembro do mês, mas eu não lembro muito o ano. E aí, o que que acontece? Eu comecei a fazer lives de forma descontraída. Naquela época eu não tinha amarras, eu não tinha preocupações, eu não tinha medos, eu não tinha... Eu literalmente só fazia live porque era uma experiência que eu queria ter, era algo novo. E eu sempre gostei muito de coisas novas. Mas então eu comecei a entender a sensação. A sensação de fazer live, a sensação do porquê que eu vivia a maior parte do tempo acompanhando criadores de conteúdo durante o meu dia a dia. É uma sensação de, eu não vou dizer completude, porque seria muito prepotente da minha parte falar que todo mundo deveria fazer live porque dá uma sensação de completude. Mas eu acredito que seja uma sensação boa. Né? Eu não sei explicar exatamente qual que é essa sensação, mas ela era boa. Eu sentia que eu estava conhecendo gente nova de vários lugares diferentes e era isso mesmo que acontecia. Pessoas dentro e fora do Brasil, pessoas de outras culturas, pessoas de outras línguas. Tive a oportunidade de lidar com situações legais, situações chatas, e fazer live pra mim veio crescer um sentimento muito grande de admiração, assim. Eu gostava do que eu fazia e eu gostava das pessoas que estavam comigo. É óbvio que, agora quando eu paro pra pensar, a maior parte das pessoas que me seguem hoje na criação de conteúdo, nas lives e até mesmo nos TikToks e Instagrams da vida, mudaram muito. Não são as mesmas pessoas que estavam comigo quando eu comecei. E muitas amizades hoje eu mantenho fora da live. Né? Não só dentro da live, mas fora da live. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham e que viraram amigos pessoais, que moram em regiões próximas de mim, em locais que eu posso ir visitar, e a gente se conhece pessoalmente. Isso me pega, sabe? É diferente, é engraçado, é encantador. Começar a fazer live pra mim foi como lidar com alguma coisa que eu tenho muito medo, mas depois que eu comecei, eu perdi esse medo.
né? E é bem essa verdade que as pessoas falam. O medo impede a gente de descobrir coisas muito boas e muito legais. E eu me agarrei a isso. Recentemente, esse vídeo aqui está sendo gravado dia 11/9/2023. Se você está assistindo aí 50 anos no futuro, tenha noção mais ou menos aí do contexto, tá bom? Eu dei uma palestra numa faculdade e eu tava com muito medo na hora de dar a palestra. Na verdade, não é bem medo. Eu entro num modo de concentração, assim, profundo, que eu esqueço tudo que tá na minha volta. E aí, na hora de começar a falar, a gente sempre tem o nervosismo. Muitas pessoas nunca conseguem superar esse nervosismo, tem dificuldades de falar em público, na frente das pessoas e por aí vai. Eu tenho um estalo. Depois que eu falo ali umas primeiras frases, esse medo ele vai embora e eu me encontro com algo muito acolhedor, que é a felicidade. Eu fico muito feliz quando eu faço alguma coisa e quando eu supero algum medo que eu tenho. E eu acredito que a live, pra mim, atualmente, nesse primeiro momento, na verdade, foi essa superação de um medo de achar que eu não tinha vocação pra isso, que eu não podia fazer isso e que não ia dar certo. Em meio às lutas, em meio às correrias do dia a dia, hoje a gente acaba esquecendo de aproveitar os pequenos momentos de superação e isso me faz sentir completo, sabe? Entendi que com a recente pandemia que a gente passou, eu senti. Eu tinha parado de fazer live nessa época, eu fiquei quase um ano inteiro sem fazer live, em meio a um pouco antes ali da pandemia. Eu tinha decidido que não era pra mim, que a criação de conteúdo não rolava, eu fiquei bastante tempo sem fazer live. E aí eu voltei na pandemia porque a galera começou a se sentir muito sozinha dentro de casa. E eu notei que isso continua mesmo pós-pandemia. Se é que você considera aí que a pandemia acabou ou não, enfim, né? Só pra gente ter um diálogo aqui, eu vejo que as pessoas ainda têm muitos medos para serem superados, muitas incertezas, e agora a volta nossa para um mundo, vamos dizer assim, fora da live, né? O mundo padrão, não o mundo digital. As pessoas ainda têm muito medo de superar desafios, muito medo de se provarem, muito medo de acreditarem que as coisas podem dar certo, mas eu acho que o mais importante é as pessoas têm muito medo de se sentirem sozinhas. Que foi o que aconteceu na pandemia, né? Muita gente teve problemas sociais, muitas pessoas desaprenderam a viver numa sociedade até. Eu, por exemplo, vivi enclausurado 2 anos. Eu já era meio enclausurado na vida, não saía tanto, mas depois, com a pandemia ali, pra mim foi fichinha até ficar aqui no quarto, ficar aqui em casa, cuidando da minha vida, cuidando das minhas coisas. É óbvio que também que eu tive um facilitador muito grande, que eu conheci a minha esposa, né? Mas esse não é o assunto do momento. Eu fiquei muito contente de poder voltar a fazer live na pandemia e ser esse fator de resgate. Eu não quero ser nenhum salvador, eu não quero ser, né, longe de mim esse tipo de coisa, não é a minha intenção, mas eu poder participar de algo do dia a dia de uma pessoa, saber que do outro lado ela tá trabalhando, mas tá me ouvindo, ela tá jogando, mas tá me ouvindo, saber que na vida dela as coisas vêm dando certo, sabendo que na vida dela tem dificuldades e que eu consigo facilitar ela a superar essas dificuldades, isso é muito engrandecedor, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Pra quem simplesmente abre uma câmera, um jogo, ou uma arte, ou qualquer coisa que você faça em live, muda o dia de uma pessoa, sabe? Muito diferente essa sensação. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e recentemente eu pensei, né, do porquê que eu faço live, por que que eu tô aqui todos os dias, em meio a essas dificuldades, em meio a esses momentos, né, que a gente passa no mundo, no contexto mundial, agora contexto político, contexto religioso, enfim, o que você vem aí na mente, né, contexto social, e eu fico me perguntando, por que que eu tô aqui, né, o que que eu faço, qual que é o meu objetivo? Cara, o meu objetivo, ele é simples, o meu objetivo é poder transformar o que a gente tem aqui hoje em algo melhor. A gente está passando por um período, nesse momento de entretenimento, né, na criação de conteúdo muito conturbado. E eu não quero, como eu falei, eu não quero ser um criador de tendências, eu não quero te ensinar a fazer live, não é meu propósito, mas eu quero conversar com você sobre o porquê que você aí desse lado faz live. Você faz live simplesmente porque você considera que é um trabalho, você faz live simplesmente porque é necessário para você pagar suas contas, você faz live porque, sei lá, te engrandece conhecer pessoas novas. Mas eu acho que é mais do que isso que a gente deveria refletir, sabe? É... Como que você se sente em mudar o dia de uma pessoa? Em deixar a live de fundo e as pessoas te acompanharem e naquele dia a dia e correria sua, você conta dos seus problemas, da sua vida pessoal, as pessoas contam da sua vida pessoal, né? Da vida delas pra você. Vocês compartilham momentos, vocês dão risada, vocês compartilham momentos tristes, vocês compartilham momentos felizes.
A gente literalmente cria uma história aí indiferente, né? Bem acolhedora. É uma espécie de uma amizade onde a gente, às vezes, nunca vai ver o rosto da pessoa do outro lado, mas a gente se sente tão conectado que isso traz pra gente uma alegria, né? Traz pra gente uma sensação de completude. Tinha dias em lives que eu ficava frustrado porque eu achava que eu não tinha os números necessários e que eu nunca ia conseguir nada, mas as 3, 4 pessoas que me assistiam estavam lá conversando, trocando ideia, trabalhando, e vira e mexe elas voltavam, tiravam uma pausinha, faziam questão de conversar comigo, porque elas sabiam que era importante tanto para mim quanto para elas. Uma pequena troca de diálogo. E hoje em dia, veio na nossa sociedade, onde a gente não se conversa mais, não se entende mais, não se respeita mais. É engraçado a gente ver que a distância acaba, às vezes, até facilitando esse tipo de comunicação. Então eu me pego pensando nisso. Se você aí, por exemplo, tá vendo esse vídeo, você nunca assistiu uma live na vida, se você aí trabalha e se sente sozinho no trabalho, porque você trabalha de casa, sei lá, não tem uma companhia pra você durante o dia, um bichinho de estimação, uma namorada, um namorado, se você não tem aí um parceiro, vamos dizer assim, se você simplesmente tá jogando e as amizades aí não aparecem nos jogos, ou se você, sei lá, tá lendo um livro e você não gosta de deixar o silêncio pra leitura, prefere deixar um sonzinho de fundo, não importa, você não precisa ser um jogador, você não precisa ser fã de jogos, você não precisa ser alguém voltado para o mercado de entretenimento. Não é isso. Entenda que se você simplesmente quer compartilhar um pouco do momento do seu dia a dia, que você se sente solitário, ou até que você não se sinta solitário, mas você quer compartilhar, sei lá, uma alegria, uma felicidade que você tenha, eu te convido. Tá? Eu te convido a assistir live, eu te convido a fazer parte desse compartilhamento de histórias, eu te convido a conhecer pessoas novas, até sem precisar sair de casa, de lugares incríveis, assim. Conhecer gente de outros lugares do mundo, Japão, Suíça, lá para os lados da Europa, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. E isso é muito incrível, cara, isso é muito legal. Eu fico assim, extasiado. Eu falo dessa forma, tô falando de uma forma até mais sóbria, mas eu realmente sinto essa completude, esse engrandecimento dentro de mim, de poder compartilhar isso com as pessoas, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu peço perdão por esse vídeo estar muito longo também. Eu tô falando meio que sem roteiro, eu anotei algumas coisinhas aqui, mas eu não tô muito preocupado em ser sucinto. Eu quero compartilhar e tentar fazer essa ligação de sentimento com você, eu espero que você entenda. Mas meu sentimento hoje, como criador de conteúdo, ao contrário de quando eu comecei, que era literalmente só ligar a câmera e falar e tentar fisgar o maior número de pessoas e tudo mais, hoje eu mudei essa visão. Hoje, depois de vários anos como criador de conteúdo e vários anos vivendo de uma forma diferente da qual eu vivia, com certeza, se eu pegar 6 anos atrás, eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Eu acho que hoje eu gosto de fazer live pra ser alguém, pra tirar a solidão da pessoa. Mas entenda que eu não sou um psicólogo, eu não vou resolver seus problemas, mas eu quero dizer assim, eu gosto de ser essa companhia no seu dia a dia. Eu gosto de ser esse parceiro que você pode ter aí desse outro lado da câmera. Enquanto você tá no seu dia a dia, numa hora de fazer almoço, numa hora de trabalho, numa hora de estudo, não importa. Ou numa hora que você simplesmente tá jogando e quer conversar, ou numa hora que você tá entediado. Às vezes o tédio também ajuda a gente aí a criar laços e comunicação. E o meu objetivo hoje é basicamente isso. Talvez isso se torne o meu trabalho fixo. Talvez isso daqui seja, de fato, o meu investimento a partir de agora, de forma inconsciente, vamos dizer assim. Mas eu quero que cada vez mais isso dê certo. Eu quero que cada vez mais esse espaço seja um espaço acolhedor para todo mundo e que a gente possa conversar e que a gente possa se comunicar e ter ideias uns com os outros sobre a vida futura, falar sobre coisas que ainda não aconteceram, coisas que gostaríamos que acontecesse, de frustrações que passaram na nossa vida, de arrependimentos, ou até mesmo de momentos alegres, de conquistas que nós tivemos, não importa. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês e espero que vocês também queiram compartilhar comigo. Eu peço perdão, mais uma vez, pelo vídeo longo. Se você não me conhece de fato, eu sou Mirage, eu faço live pela Kick e pelo YouTube também, que é provavelmente onde esse vídeo está postado. Deixa os convites, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, ele está aqui embaixo, tem as redes sociais e tudo mais, vocês podem seguir a gente. E eu espero que o seu dia seja ótimo, com ou sem live, mas se tiver com uma live, que venha dar um oizinho aí pra gente também, porque você vai se sentir mais do que bem-vindo, tenho certeza disso. Então, eu acho que é isso. Eu não tenho nem mais o que me estender. Eu espero que a mensagem tenha sido passada e que você tenha gostado dela, que tenha se até interessado ou instigado por assistir live, porque realmente é um universo bem diferente, é uma ideia bem diferente que eu venho tendo sobre
a minha própria visão de criação de conteúdo. E eu espero que isso te instigue a dar uma olhadinha, a ter curiosidade, a conhecer os seus criadores de conteúdo favoritos. Não precisa ser eu, gente, fique tranquila, não tô obrigando nada disso. Eu só queria compartilhar essa sensação mesmo. E caso você esteja aí no YouTube, ver o nosso canal, tudo bonitinho, nas descrições aí ou nos canais de vídeo também tem análises, tem reviews, tem coisas relacionadas a jogos e por aí vai. Então, esse é um vídeo diferente mesmo do que eu costumo fazer. E espero que, se vocês gostarem, eu faça mais deles, porque realmente é engrandecedor compartilhar as coisas que a gente pensa de forma natural, tranquila, coesa, amorosa, certo? A gente se vê numa próxima, galera. Obrigado.